Bom dia, galera. Bom dia, boa sexta-feira para todos, né? Hoje eu tô aqui para passar para vocês um pouquinho aí do processo de independência do Brasil, né? Coincidentemente, ontem a gente falou um pouquinho, né, de um período aí que é muito próximo da independência do Brasil, que foi o 2 de julho, né? A independência da Bahia ontem, né? Que eu considero a independência do Brasil na Bahia. É o desfecho realmente da independência do Brasil, né? O 7 de setembro de 1822 é apenas a declaração e realmente tudo vai se findar quando expulsamos as tropas portuguesas. É o fim, realmente, eu considero como independência de fato do Brasil aqui em 1823, né? 2 de julho. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho desse processo de independência, né? Como ficou acertado entre a gente, eu vou falar a parte de Brasil, né? Na última aula falamos sobre a chegada da família real, né? Essa chegada da família real, que para muitos historiadores é ali que se inicia o processo de independência, né? Para muitos colocam, alguns livros também colocam a chegada da família real como o início do nosso processo de independência, porque é ali, né, na chegada de Dom João VI da família real, né, é naquele momento ali que o Brasil começa a ganhar corpo de nação, né, pelas leis instituídas, como a abertura dos portos, que é uma quebra do pacto colonial, a criação de um Banco Nacional, o Banco do Brasil, criação de um sistema de correios, né, tudo isso vai levando o Brasil para um fortalecimento e uma ideia corrente de independência, né? Então, quando você decide que quer recolonizar o Brasil, quando as elites portuguesas, as cortes portuguesas decidem recolonizar o Brasil, isso já é muito tarde. O Brasil já tem aspectos de metrópole, o Brasil já tem aspectos de nação, né? E, logicamente, que não tinha o interesse aí da família real naquele momento de recolonizar o Brasil. Até porque parte dessa família real aqui no Brasil tinha mais poder do que voltando para Portugal. É por isso que a gente viu na última aula que Dom João VI ele resiste em voltar para Portugal, né? Como é que eu posso dizer? Ele é intimado a voltar, principalmente quando as tropas portuguesas são expulsas de Portugal. Só que por ele ter fugido, ele não voltaria mais com o mesmo poder que ele tinha antes de sair de Portugal. Antes de sair de Portugal, ele era um rei absoluto, né? Ele era um rei absolutista, né? Essa volta, as cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português está chamando Dom João de volta, mas não mais para ser rei absoluto, e sim uma monarquia constitucional, que é uma ideia iluminista e tal, que já se perpetuava em outras monarquias na Europa que já eram monarquias constitucionais, como a Inglaterra, a própria França na Revolução se tornou uma monarquia constitucional, depois até mesmo se falou em república, né? Então, Dom João ele resiste em voltar. Por quê? Porque aquele é rei. Outra coisa, em 1816, uma coisa importante, falei na última aula sobre no assunto de chegada da família real. Em 1816, o Brasil é elevado a reinado de Portugal. Então lembrem, esse momento que eu estou falando aqui, o Brasil não é mais colônia, mas também não é independente, né? Não é nem 8 nem 80, nem é colônia, mas também não é independente. O Brasil é um reinado de Portugal. Então deve satisfação a Portugal, apesar de não ter mais o título de colônia, né? E realmente não ter mais aspecto de colônia. Porém, as cortes portuguesas, ou seja, as elites portuguesas, queriam muito recolonizar o Brasil. Era a grande ideia daquela galera que ficou lá em Portugal e que expulsou, de certa forma, junto com os ingleses, as tropas francesas. Essa galera queria a recolonização do Brasil. Outra coisa, aqui no Brasil, né, depois da volta de Dom João, em 1821 Dom João acaba voltando, por quê? Ocorreu a Revolução do Porto em 1820, né, e essa Revolução do Porto instituía que seria feita uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte foi formada, né, e foi decidido que agora lá seria monarquia constitucional. Porém, o rei não estava lá. Como é que você tem uma monarquia constitucional se o rei não está lá? Então Dom João, percebendo isso, ele percebe que ele pode perder o trono, né? Que ele tem tudo para perder o trono, então ele volta. Ele abdica do reinado aqui,
em favor do seu filho Pedro, né? Não vou chamar de Dom Pedro I, só vou chamar de Dom Pedro I quando ele declarar a independência. É muito comum a gente, pelo hábito, chamar Dom Pedro, nesse momento que ele ainda não é imperador, chamar ele de Dom Pedro I. Esse é o título que ele ganha quando se torna imperador. Então é Pedro aí, segura aí que é Pedro, né? Então ele deixa seu filho aqui, abdica, Pedro vai ser príncipe regente, né? Não é Dom Pedro ainda, primeiro, certo? E volta para Portugal como monarca constitucional. Na verdade, Pedro fica aqui, né? E existe aqui dois grupos, né? Dois grupos políticos aí que os livros chamam de partido. Na verdade, naquele período ainda não se chamava partido, mas os livros e a historiografia tradicional chamam de partidos, que é o Partido Português e o Partido Brasileiro. Esse grupo que é chamado de Partido Português, né? Esse grupo queria a recolonização do Brasil, eram partidários da ideia da recolonização do Brasil. Quem fazia parte desse grupo eram comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil. Já em contrapartida, o Partido Brasileiro, que tinha ali elites cafeeiras, profissionais liberais, defendiam a independência do Brasil. Queriam um Brasil independente com Dom Pedro sendo o